O conceito de salvação da alma, segundo o cristianismo, é estranho até para o judaísmo, de onde derivou a sua existência. É um tema que preocupa muita gente, além de outros que tratarei aqui brevemente. A sociedade é dominada por um monoteísmo estrutural que, mesmo quem alega não ir em igreja, carrega em si ideias oriundas da cristandade. E os contrastes que trago aqui em relação à cosmovisão helênica compõem os fatores que me mostram ser o caminho helênico essencial para a minha vida. Primeiramente, salvar do quê? Salvação em relação a quê? Para a cristandade, a humanidade é herdeira de um pecado primordial, do qual se diz termos sido salvos pelo sacrifício de Jesus, que ao mesmo tempo é confundido com o Deus Todo-Poderoso do judaísmo, e que somente através de Jesus há salvação, e nem obras justas seriam eficazes. Na cosmovisão helênica não existe nenhum pecado ancestral. Alguns podem usar a mitologia órfica, em que seríamos herdeiros da culpa ancestral dos titãs ao desmembrarem e comerem Dionísios. Zeus, então, os teria fulminado, e das cinzas nascida a raça humana. Como o site de orientação órfica Hellenic Gods bem explica, os titãs são forças divinas que fundamentam o cosmos, os primeiros grandes soberanos, e dessa forma teríamos em nós algum parentesco com eles também. E através de uma vida pura e de ritos sagrados, cada vez mais libertaríamos essa essência dionisíaca como um símbolo de uma unidade divina perdida. De fato, quando surgem os antigos sábios que ensinam a existência separada do corpo físico e da alma imortal, é comum proporem uma vida de pureza e virtuosa que liberte essa identidade mortal dos ciclos de renascimento. Contudo, nada disso é algum eco do pecado primordial e de salvação realizada por terceiros. Além disso, o helenismo propõe que tudo que existe é cosmos, o que significa algo ordenado e belo. Pode haver entre os antigos algumas diferenças conceituais, mas são quase unânimes quando ensinam que o cosmos é autogerado, ou seja, não se reconhece a figura de um Deus criador e nem que viveria fora dessa realidade. No máximo, teríamos o demiurgo, uma espécie de princípio organizador de tudo, normalmente identificado com Zeus. O cosmos seria eterno e indestrutível. Apesar de se reconhecer a dissolução, destruição e transformação de suas partes, ele permanece para sempre enquanto conjunto. O cosmos é uma unidade da qual os deuses são as suas expressões, e, portanto, eternos também. Mesmo a poesia de Hesíodo já colocava, através da linguagem mitológica, que tudo que existe é manifestação de potências divinas. O que muda é como se dá esse processo e as relações, de acordo com cada corrente filosófica. Segundo, o problema do mal. O helenismo rechaça a ideia de uma entidade que encarne o mal, como o diabo do cristianismo, mas se entende que o ser humano, ao não fazer o uso da sagrada razão, viola as leis da natureza e atenta uns contra os outros. Outra implicação dessa narrativa é de que os deuses são bons e supremos e nada pode se opor a eles. Para o helenismo, a vida racional deve nos conduzir necessariamente a uma vida excelente e ética, onde chegamos, então, no sistema de virtudes grego, a areté. Através do uso da razão, que é próprio do ser humano, e da excelência, potencializamos a nossa semelhança com o que é divino. E o que é divino deve ser necessariamente o que é de melhor no cosmos. Logo, o destino do homem é manifestar essa natureza divina. E por último, sobre a visão apocalíptica cristã. No helenismo não encontramos as profecias apavorantes e agonizantes da cristandade. O que temos, ao menos no estoicismo, é a ideia de que de forma cíclica o cosmos sofre conflagrações, algo equivalente a uma reinicialização, que não ocorre por castigo divino frente aos erros da humanidade, mas que seria algo natural.